A Califórnia é um sucesso e hoje, se fosse um país, estaria entre as maiores economias do mundo, podendo ter um PIB maior do que a Índia e até mesmo o Reino Unido, e em breve poderia passar até mesmo a Alemanha. Isso sem considerar que seria um dos 5 países com maior PIB per capita do mundo, sendo mais rico do que a Suíça e os países escandinavos, que chegam a ter uma renda per capita de $90 mil por ano, considerando o cenário básico. Hoje, a Califórnia é lar de 10% das 1.000 empresas dos Estados Unidos e possui uma grande reserva de petróleo e é lar do capital tecnológico e cultural do país. Mas apesar de ser uma grande referência no país e no mundo, as coisas estão mudando, pois nos últimos anos está acontecendo um êxodo de pessoas e empresas, pois muitos estão sendo pressionados pelos altos custos de vida. Isso tem aumentado o índice de desigualdade, e isso é um acontecimento histórico. O estado hoje possui os impostos mais altos e ao mesmo tempo o maior orçamento, mas isso não resolve o nível de pobreza que só tem aumentado, e o número de sem-tetos está cada vez maior. Mas eu te pergunto, como isso é possível? Como um estado tão rico pode estar se tornando tão pobre ao mesmo tempo? Então se prepara, pois hoje vamos ver o lado obscuro da Califórnia e se é possível resolver. Eu sou o F, então já deixa a curtida e se inscreve, agora se prepara e vamos pra história. A Califórnia sempre teve um brilho especial. Desde meados do século XIX, encontraram grandes reservas de ouro, iniciando a grande corrida do ouro da Califórnia e fazendo com que milhares de pessoas fossem para o oeste do país. Foi nesse período que nasceu o sonho californiano, pois todos tinham a visão de ganhar dinheiro e riqueza rapidamente em uma terra de oportunidades, onde aqueles que não têm medo de arriscar podem conquistar qualquer coisa. No entanto, o milagre econômico da Califórnia ocorreu muito depois, no meio do século XX, quando a economia começou a crescer exponencialmente e sua população dobrou em apenas 20 anos, e tudo por causa da guerra. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a Califórnia se tornou o local onde a maioria do equipamento militar era fabricado, e uma vez que a guerra terminou e a Guerra Fria começou, essa tendência continuou, à medida que a América começou a investir bilhões de dólares em uma corrida armamentista contra a União Soviética, e o complexo industrial militar nasceu e a maior parte dele estava sediada na Califórnia. E essa nova indústria estava gerando uma quantidade massiva de dinheiro e precisava de milhões de novos funcionários, e assim a economia e a população cresceu de uma forma absurda. A indústria militar também foi o que transformou a Califórnia em um centro tecnológico global. Muita da tecnologia de ponta na época foi inventada pelo setor militar, e 40% de todo o orçamento militar para pesquisa e desenvolvimento estava indo para a Califórnia, onde naturalmente criava um ecossistema de empresas inovadoras capazes de projetar e criar produtos de alta tecnologia. E galera, acho que é fato que muito dos avanços tecnológicos que temos hoje foi devido às guerras, pois para vencer o ser humano consegue ser muito criativo e de certa forma todos conseguem se beneficiar. E nesse período as empresas também se beneficiaram de outra grande vantagem que a Califórnia tinha, pois tinha uma rede de excelentes universidades que formavam pessoas altamente qualificadas e usavam muito de suas pesquisas acadêmicas. Universidades como Stanford estavam envolvidas em projetos de pesquisa com o setor militar e empresas privadas, incentivando seus estudantes a levar suas ideias para o mundo real e transformá-las em negócios. Esse ambiente levou ao surgimento de empresas de capital de risco dispostas a financiar todas essas ideias promissoras em troca de parte de seus lucros futuros. E não preciso nem dizer que a combinação de dinheiro privado e público, universidades de qualidade e uma rede de empresas privadas e a atmosfera de inovação e empreendedorismo criaram algo poderoso, e esse ambiente deu origem a algumas das maiores e mais bem-sucedidas empresas dos Estados Unidos e um grande número de empregos bem remunerados, atraindo pessoas qualificadas e motivadas de todo o país, alimentando ainda mais a economia. Mas no momento que tudo estava indo muito bem, também começou a chegar o declínio.
Na metade de 1970, a Califórnia estava no auge, com uma economia em pleno crescimento nos setores de defesa e tecnologia, e a população estava aumentando à medida que mais e mais pessoas mudavam para lá em busca de oportunidades. No entanto, enquanto isso estava acontecendo, algumas coisas começaram a mudar. E embora no início não parecesse um grande problema, acabou sendo o primeiro prego no caixão do sonho californiano. Nos anos 1970, o estado viu um surgimento de um movimento que mais tarde ficou conhecido como NIMBY, que significa aqui no meu quintal não. Não era realmente um grupo organizado, mas sim uma tendência crescente entre as pessoas locais de se opor e lutar contra qualquer tipo de construção e desenvolvimento em seus bairros. Embora compreensível em certa medida, o problema é que se ninguém quisesse construir nada na sua área, nada poderia ser construído em lugar nenhum. E infelizmente na Califórnia, essa demanda foi rapidamente adotada por políticos locais, resultando em políticas que estão no cerne de muitos dos problemas atuais da Califórnia. Primeiro, a Califórnia alterou suas leis de zoneamento, introduzindo regulamentações rigorosas sobre que tipos de imóveis as pessoas poderiam construir em determinados locais. E muitas áreas em todo o estado passaram a permitir apenas a construção de casas, o que impediu a expansão de moradias para as famílias. Ao mesmo tempo, preocupações crescentes com o meio ambiente levaram a regulamentações ainda mais rigorosas e a designação de mais áreas para preservação ambiental, limitando ainda mais o espaço disponível para a construção. E lembrando que manter um local de preservação não é algo ruim, mas tudo tem que ser planejado, porque melhor que seja, pode se tornar um desastre. Finalmente, a Califórnia concedeu um papel muito maior nas decisões do uso das terras na comunidade, que agora passaram a fazer parte do processo de desenvolvimento e aprovação. No entanto, as pessoas que já possuíam uma casa na área geralmente não queriam mais construção, porque isso diminuiria seu conforto e o valor da sua propriedade. E na maioria dos casos, a participação local significa que ainda menos habitações estavam sendo construídas. O problema é que a população continuou crescendo e os preços começaram a subir rapidamente. De 1970 a 2006, os preços das casas mais que quadruplicaram e cresceram 80% mais rápido do que no restante do país. Enquanto os preços das casas cresciam e se tornavam menos acessíveis, a situação econômica também mudou, pois no início de 1990 a Guerra Fria chegou ao fim, e após 4 décadas de gastos militares enormes e corridas armamentistas, os Estados Unidos finalmente pôde colher os benefícios da paz. No entanto, isso foi uma má notícia para a Califórnia, que ainda dependia disso. Após 5 décadas de crescimento, o orçamento militar e de pesquisa foi massivamente reduzido, e o financiamento para a indústria da defesa da Califórnia simplesmente secou. E isso teve consequências econômicas catastróficas para o estado, com aumento significativo do desemprego e da pobreza, já que muitas das grandes empresas foram à falência e as demais se mudaram para os estados com menos impostos para conseguir economizar. Mesmo que após alguns anos a economia da Califórnia tenha começado a crescer novamente, algo havia mudado de forma irreversível, pois centenas de empregos simplesmente desapareceram e nunca mais voltariam, sendo substituído por um número muito menor de empregos que demandavam alta qualificação e eram bem remunerados no setor de tecnologia. E como não havia um emprego suficiente para todas as pessoas que foram demitidas, muitas dessas pessoas precisaram sair do estado. Do ponto de vista do Estado, isso não importava muito, pois o setor de tecnologia estava substituindo o setor de defesa em termos de valor produzido e receita fiscal, mas importava para as pessoas locais porque o setor de tecnologia não fornecia nem de perto a mesma quantidade de empregos. Isso levou ao aumento maciço da desigualdade, com muitos empregos decentes sendo substituídos por alguns empregos de alta remuneração. O problema é que o número de pessoas era cada vez menor. E se eu te falar que isso foi apenas um pequeno ponto, pois existe muito mais.
Enquanto a habitação estava se tornando muito menos acessível e os empregos estavam desaparecendo, o governo da Califórnia decidiu cortar o financiamento para os programas sociais, incluindo instituições de saúde mental financiadas pelo Estado. Sem o dinheiro do Estado, esses lugares não puderam mais tratar as pessoas e muitos tiveram que fechar, resultando em milhares de pessoas com graves problemas mentais sendo despejadas nas ruas. Isso acelerou outra tendência que a Califórnia já tinha experimentado desde a década de 1980, um crescimento significativo de sua população de sem-tetos, impulsionado pelo aumento do custo de vida e pelo fato de o governo federal ter cancelado o financiamento para construções de habitações subsidiadas para as pessoas que vivem na pobreza. E conforme isso se tornava um problema cada vez mais significativo, a Califórnia reagiu adotando uma política que ficou conhecida como tolerância com contenção, que foi considerado um fracasso. Basicamente, a política de tolerância com concentração significa que pessoas sem teto eram empurradas para se mudar para várias áreas de contenção, onde eram autorizadas a acampar nas ruas, e frequentemente o governo local ajudava. Isso foi o oposto da estratégia de cidades como Nova York, que possuía uma porcentagem semelhante de população de sem-teto em relação a Los Angeles, mas antes um sistema de abrigos financiado pelo Estado. E na Califórnia, a ideia era que o problema ficaria contido em pequenas áreas e não custaria nada ao governo. Mas com o tempo, à medida que a população de sem-tetos crescia, a política de contenção não era mais sustentável. E sem um sistema de abrigos, o problema rapidamente saiu do controle. E hoje, a Califórnia tem mais de 170 mil pessoas morando na rua, muito mais do que qualquer outro estado, tanto em números absolutos quanto per capita. A Califórnia hoje representa apenas 12% da população do país, mas abriga 30% da população sem teto do país, e o número tem aumentado rapidamente desde 2017. E essas foram uma das principais razões que as pessoas decidem deixar o estado. Então, o que esperar mais pra frente da Califórnia? Olha, infelizmente no curto e médio prazo, o futuro não parece muito promissor, mas vamos esperar pra ver o que acontece. E olha que não falamos sobre a política do governo em relação aos dependentes químicos e a segurança, que acaba sendo uma consequência de políticas passadas. Mas por hoje é isso. Me conta um pouco da sua história e se já conheceu esse estado. E se curtiu, deixa o like e se inscreve para alcançarmos mais pessoas. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui!